Amém, queridos? Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu sei que muitas pessoas estão aqui hoje porque estão passando por algum problema, né? Você veio, se sentiu desafiado, desafiada, né? A clamar a Deus para vencer essas muralhas, vencer essas barreiras. A Bíblia diz, queridos, que isto é só uma leve e momentânea provação. A Bíblia diz que eu e você estamos sendo provados pelo o nosso Deus. Amém, queridos? Mas você precisa crer que isso você vai vencer. E para que você entenda, Pedro ele chega a dizer que é só uma prova da nossa fé. Amém, queridos? É uma prova da nossa fé, segundo a ocasião que estamos vivendo, né? Muito mais preciosa que o ouro, ele chega a dizer, aquilo que ele vai fazer, intervir em nosso favor, através da morte de Cristo Jesus, né? O fato de você como homem ou mulher, né, de Deus, ser de Deus, estar na igreja, estar na fé, estar na presença de Deus, né, estar passando por essa prova da fé, não te imune ou não te isenta, né, de passar por problemas na sua vida. Problemas que surgem, muralhas que surgem. Deus nos permite provas. E por que Deus nos permite certas provas em nossas vidas, queridos? Na hora da prova, se situe aqui, porque eu me situo aqui. Na hora da prova, queridos, você descobre que você não está no controle, que é Deus quem está no controle de todas as coisas. Na hora da prova, você descobre o quão você é frágil e o quão você depende e precisa do favor de Deus sobre sua vida. Na hora da prova você se torna uma pessoa humilde. Na hora da prova, irmãos, ninguém te ouve, ninguém te dá atenção. Já viu que por qualquer circunstância, no momento da prova, nós choramos, nos sentimos feridos, doentes, machucados, porque na hora da prova ninguém nos ouve. E muitas das vezes na prova, a prova tipifica o deserto, né? Lugar onde ficamos sozinhos, lugar onde não se há barulho, lugar onde só há você e Deus. Por quê? Porque é nesse lugar, queridos, que eu e você precisamos reconhecer o quão precisamos deste Deus, o quão dependemos deste Deus, o Deus que rompe muralhas, o Deus que rompe barreiras, um Deus que faz milagres, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem o controle nas suas mãos para mudar a nossa vida. E a coisa mais difícil, queridos, na hora da prova, é negar esse ser exibicionista que somos nós. É a coisa mais difícil, porque somos quebrados pelo Senhor, somos quebrados pelo nosso Deus, mas mesmo assim vemos, né, a nossa total dependência deste Deus. Deus, querido, Ele vai derrubar muralhas em sua vida, e você vai entender, né, nesta campanha, que isso não irá depender da sua força humana, mas da força de Deus. E se você veio aqui para isso nesta noite, levante suas mãos, feche os seus olhos. Começa a falar com Deus aí, qual é a muralha, qual é o problema que você veio vencer, qual é a situação que você acredita que Deus pode mudar, que Deus pode revolucionar, que Deus está enviando os anjos dele a seu favor, à sua casa, ao seu trabalho, ao seu lugar, aonde você ali tem defendido sua vida financeira, sua vida profissional, a sua loja, ao seu comércio. Clame a este Deus que é poderoso, esse Deus que derruba muralhas, esse Deus que pode todas as coisas. Deus e soberano Pai, nos colocamos diante do Senhor nesta noite, porque precisamos do teu favor sobre nossas vidas. O Senhor é aquele que ultrapassa, que quebra, que rompe barreiras, muralhas em nossas vidas. Tudo aquilo, ó Deus, que tem nos bloqueado, nos impedido, neste dia
dia, nesta noite, irá cair por terra, porque o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, está no controle da nossa vida, está no controle da nossa casa, está no controle daquilo que temos clamado e desejado e buscado diante dele. Assim, meu Deus, nos colocamos diante de ti neste dia e desde já te agradecemos. Aleluia. Coloque sua mão no seu coração. Aleluia. Cante comigo assim. Aleluia. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso enxergar, pela fé eu posso tocar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé, pela fé. Declare: não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Aleluia. Declare: pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso alcançar, pela fé eu posso viver, pela fé posso viver, pela fé, e pela fé, e não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E estou firmado, e estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Levante suas mãos e cante: não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, declare isto. Em Cristo tenho a luz em mim. Pela última vez, com fé, não há muralhas, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. E estou firmado, e estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Aleluia. Levante suas mãos, bata palmas e diga glória a Deus. Diga aleluia. Pela fé, querido, querida, você vai romper, você vai conquistar, você vai avançar, as muralhas irão cair diante de você. Glória a Deus. Amém. Digam graças a Deus, queridos. Digam amém. Creia, Deus, Ele é com você.
de uma maneira sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar você a estender as suas mãos em direção aos pedidos do mês que aqui estão. Nós entramos, já dentro deste mês. Hoje já são dia 8 de novembro, os dias estão passando assim, muito rápido. Então, nosso papel é orarmos, para que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo mal, no nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos, vamos orar neste momento, no nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor, é pelo poder que há no sangue, no nome de Jesus Cristo, apresentamos diante do Senhor os pedidos deste mês de novembro. Que o Senhor possa manter aquele anjo que guarda, que protege e que livra de todo mal. Abençoa, Pai, os caminhos dessa pessoa, abra as portas, tira, Senhor, as pedras de tropeço. Que o Senhor possa dar um mês de vitória, de conquistas, de resultados. Leia, Senhor, cada desejo aqui escrito do coração de cada um deles. Leia cada nome aqui representado, cada problema que eles buscam uma solução, cada milagre, Pai, que eles esperam do Senhor. A Bíblia fala que nós somos bênçãos, abençoados e abençoadores, e que no nome de Jesus o Senhor possa abençoar este povo e que possa se cumprir Deuteronômio 11:24, que todo lugar que pisar a planta deste povo, pisar a planta do pé, vai ser deles. É o que nós te profetizamos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Diga graças a Deus, queridos. Se assente, irmãos. Antes de cantarmos mais um hino, eu quero fazer algumas orações especiais aqui. E a primeira oração que eu quero fazer, querido, por você neste momento, é você que está aqui, que é dono do seu negócio, tem a sua empresa, tem a sua loja, é um comerciante, é um autônomo, e você está aqui, você tem títulos a receber, títulos da empresa, boleto da empresa, talvez uma restituição de um pagamento indevido que você fez ou teve que fazer, por causa da sua pessoa jurídica. Você talvez recebeu um cheque sem fundo, talvez você tenha aí de posse, uma nota promissória. As pessoas talvez vai na sua loja e talvez você não tenha o hábito ainda de passar, não tenha a maquininha de cartão, talvez você não recebe um cheque, mas você dá uma promissória à pessoa, a pessoa assina a promissória de que ela vai lá te pagar. E sabe o que muitas vezes acontece, irmãos? A promissória, sabe o que acontece? A pessoa some, a pessoa desaparece. Você tenta encontrar, você procura a pessoa, você liga, você não consegue falar com ela, você manda recado, você não tem um feedback do recado que você mandou, talvez por alguém da família, um ente querido. Ou fala com fulano, passar aqui, preciso ver ele, preciso ver ela, e você tem um dinheiro a receber. Talvez, querido, você tem um protesto aí, de um direito a receber que está na justiça da sua empresa, do seu negócio. Talvez você tenha aí, aquele sistema de carnês. Não importa, irmãos, você é trabalhador, um autônomo profissional, você é um prestador de serviço, você tem a sua loja, o seu comércio e tem algum dinheiro a receber. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não tenho mais, eu estou aqui representando meu irmão, representando meu pai, representando meu marido, representando minha esposa. Vem aqui à frente. Lembrando, irmãos, sempre o distanciamento uns dos outros, no nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir aos irmãos, assentados mesmo, irmãos, estenda suas mãos em direção à vida deles. Queridos, vocês vão ficar assentados, mas vocês vão orar por eles. Amém? Amém, irmãos? Você que está aqui à frente, coloque sua mão no seu coração, feche os seus olhos e enquanto estivermos orando, clame a Deus. Fala com Deus: Deus, essa muralha, esse dinheiro a receber, aquilo que foi vendido, talvez por um crédito, talvez por uma confiança, talvez por boca, talvez porque eu conheci aquela pessoa, talvez e agora eu estou sendo lesado, lesada. Eu quero esse dinheiro,
eu quero receber isso, é direito meu, é direito da minha empresa. Essa pessoa, se ela está desaparecida, se ela não tem dinheiro, o Senhor vai colocar dinheiro nas mãos dela, vai incomodar ela, e ela vai quitar isso comigo, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu uno a minha fé, a fé desta igreja. Nesse momento estamos orando pelos teus filhos que estão diante deste altar. Esse prestador de serviço, esse autônomo, esse profissional, esta pessoa que tem uma loja, um comércio, tem uma empresa, esta pessoa que está representando, ó Deus, alguém da sua casa, da sua família, esta pessoa que está aqui nesta noite, meu Pai, e está em busca de vencer essa muralha, vencer esse problema, vencer, meu Deus, esse dinheiro que ela perdeu, que é um direito de uma venda que ela fez, de uma prestação de serviço que ela fez. Meu Deus, essa pessoa que tem títulos a receber, um boleto que foi pago de uma maneira indevida, aquele cheque sem fundo, aquela nota promissória, aquele carnê, meu Deus, aquela pessoa que comprou, ó Deus, tinha um crédito ali com esse teu filho e essa tua filha, e agora está desaparecido, desaparecida. Deus de toda a terra, o Senhor é poderoso para colocar dinheiro nas mãos daquela pessoa que está devendo esse teu filho e esta tua filha. Deus, aonde eles estiverem agora, que o Senhor possa incomodá-los, ó Pai, e fazer com que eles possam procurar esse teu filho e esta tua filha para pagar esta dívida, para pagar esse compromisso, para pagar aquele carnê, meu Deus, aquela promissória, a resgatar aquele cheque sem fundo. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Assim, meu Deus, oramos, declarando esta muralha vencida, declarando que esse dinheiro, meu Deus, vai chegar nas mãos deste teu filho e desta tua filha, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Volte ao seu lugar, pode se assentar, no nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Digam graças a Deus, irmãos. A segunda oração que queremos fazer nesse momento aqui, irmãos, preste atenção. Pastor, a muralha que eu estou vivendo em minha vida é a doença que veio no meu corpo por causa do meu trabalho, um trabalho excessivo, né? Eles deram um nome aí bonito, né, irmãos? Às vezes aquela pessoa que trabalha com informática, TI, né, digitações, e aí o nome é LER, né? Lesão de um excesso repetitivo. Vocês estão entendendo, irmãos? E muitas das vezes o que acontece? Quando acontece um problema da enfermidade, irmãos, e você é curado, glória a Deus, aquilo não te prejudica no seu trabalho, talvez você seja remanejado, glória a Deus por isso. Mas o maior problema é quando, Toninho, o que acontece? A pessoa, ela fica doente e não acontece o remanejamento. Eles encostam ela no INSS e o salário da pessoa, André, começa a ficar defasado. A pessoa, ela tem uma receita, a pessoa, ela tem um tipo de vida, a pessoa, né, os boletos mensais, normais, né, dentro da receita dela, estão chegando e ela está afastada. E aí, irmãos, isso causa um grande problema na vida das pessoas. Os nervos, problemas, por exemplo, que vou citar aqui algumas doenças, nervos que estão atrofiando, ficou doente sem nenhuma razão, você vai no médico, passa por especialistas, né, entra naquela máquina de ressonância magnética, te viram do lado do avesso e não descobrem o que você tem. Você faz uso de medicamentos, né, de ansiolíticos e não resolve. Você continua vivendo o estresse, você continua, né, vivendo aí doenças psicossomáticas em sua vida. Pessoas, irmãos, que estão depressivas. Eu já vi casos, irmãos, de pessoas não conseguir ouvir a voz do patrão,
porque o patrão é arrogante, o patrão é bravo. E aí a pessoa vai tomando aquilo, né, para si, vai tomando aquela situação para si, e a pessoa então entra em depressão, irmãos. Pessoas que estão aí sofrendo com queda de cabelo, manchas na pele, por causa de doenças do trabalho. Mas, irmãos, o que eu estou mostrando aqui são doenças que acontecem, mas o maior problema disso tudo aqui é o salário que está defasado. Tem alguém aqui vivendo essa situação, ou tem alguém na sua casa, na sua família? Pastor, meu patrão já falou que lá não tem jeito para mim, que meu lugar agora é o INSS, e o INSS não me aposenta. Tem alguém vivendo essa situação, irmãos? Tem alguém, irmãos? Não tem ninguém, não? Tem alguém na sua casa, na sua família, vivendo essa situação? Amém. Glória a Deus. Vocês entenderam o que eu falei aqui, irmãos? Entenderam? Amém? Então, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem ninguém doente, né, com problemas de doenças por causa do trabalho. Não tem ninguém que está com seu salário defasado por causa dessas doenças, porque foram afastadas devido à situação do INSS. Amém. A terceira oração que quero fazer aqui, queridos, é por você que está desempregado há muitos anos. Você não consegue emprego, você não consegue firmar numa empresa. Você chega e fala assim: pastor Igor, eu fui naquela empresa lá que o senhor me indicou, está tudo fechado, acabou. O senhor me indicou lá, o senhor me deu aval lá, eu vou ser o próximo lá da empresa. Irmãos, o telefone não toca, o telegrama não chega, o e-mail não chega. É porque agora é e-mail, né, irmãos? O e-mail não chega, a resposta não vem, os números de contato que você deixou lá, né? Você chega e pergunta: e aí, Eduardo, alguém te ligou lá falando que era para mim aparecer na empresa lá, para eu fazer o exame admissional? E nada acontece, irmãos. Nada acontece, o desemprego de muitos anos. Às vezes você entra, sai de uma empresa muito rápido, né? Não consegue passar nenhum período de experiência. E aí aquele velho ditado que as pessoas aí brasileiras ficam dizendo, né? Vai sujar a minha carteira. Sujou a minha carteira. Porque quando eles olham lá a minha carteira, é um mês numa empresa, 2 meses na outra, 5 meses na outra, né? Não consegui fechar 1 ano em nenhuma empresa. Tem alguém vivendo essa situação, irmãos? Pastor, eu estou aqui, estou desempregado há muitos anos. Eu preciso de um emprego, aquilo que vai me dar segurança, aquilo que vai me trazer paz, aquilo que vai trazer segurança para a minha casa, para a minha família. Tem alguém vivendo essa situação, irmãos? Não há ninguém, não? Glória a Deus, não tem desempregados na igreja do Boa Vista. Aleluia! Amém, irmãos? Glória a Deus. Representar tem? Então vem à frente, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você vai representar quem, meu santo? Sua irmã, a Isabela. Você vai representar quem? Seu pai. Amém. Irmão Antônio, o senhor vai representar quem? 2 netos. Amém. Então coloque a mão no coração, queridos. Irmãos, sejam solícitos, estendam suas mãos. Só eles sabem. Fiquem de pé no nome de Jesus. Só eles aqui à frente sabem, né, o que é uma pessoa voltar para casa frustrada depois de um dia inteiro tentando uma porta de emprego. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar por eles. Deus de toda a terra, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, para agir, para operar, para alcançar, meu Pai, essas vidas que estão sendo representadas nesta noite. Meu Deus, pela misericórdia do Senhor, esta muralha que os netos do irmão Antônio estão vivendo,
desemprego de muitos anos, portas fechadas durante muitos anos, tenta entrar numa empresa e não consegue, às vezes vai por uma indicação, meu Deus, e não consegue ficar na empresa. A Lisa representando o seu pai, talvez passando por vários testes, como gostaria em voltar para casa e dizer: agora estou empregado, mas ainda não aconteceu. Meu Deus, Daniel representando sua irmã, estas muralhas, meu Deus, na vida desses entes queridos dos teus filhos, esta barreira do desemprego de muitos anos, queremos agora, meu Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, te pedir que o Senhor visite eles, o Senhor os alcance nessa noite, o Senhor venha quebrar esse impedimento, o Senhor venha quebrar, destruir estas muralhas, o Senhor possa, meu Deus, agora alcançá-los e abrir esta porta do emprego. Visita-os neste dia, meu Pai, muito mais do que uma indicação, muito mais do que testes que foram feitos, seleções que passaram. A tua palavra diz que o Senhor abre portas que os homens não podem abrir. E Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, nós liberamos um milagre na vida de cada um deles. Eles estão sendo representados pelos teus filhos diante deste altar neste dia, meu Pai. E nós declaramos esta porta aberta do melhor emprego, meu Deus, na melhor empresa, com o melhor salário, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Meu Deus, um trabalho digno, honroso, que essa pessoa vai se sentir segura, vai se sentir realizada, vai se sentir feliz, vai se sentir completa, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Assim, meu Deus, oramos e declaramos a tua bênção no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Volte ao seu lugar, creia nesta porta de emprego aberta no nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem de pé, pega na sua mão a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo de número 6. Irmãos, todos pegaram esse pedido lá atrás? Todos têm aí? Todos têm, irmãos? Tem alguém que não tem? Amém, glória a Deus. Isso aí, Belchior. Isso é o águia. Josué, capítulo de número 6, versículo 15 ao 20. Podemos ler, irmãos? O texto diz assim: no 7º dia, madrugaram ao subir a alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. E somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porque a cidade será condenada, anátema, e ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe. Guarde esse nome, Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que, não tendo-vos condenado, não as tomeis. Assim vos tornareis também maldito todo o arraial de Israel, e confundais. Porém toda a prata,
ouro, utensílios de ferro e bronze, serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. E gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e tendo ouvido o povo o sonido das trombetas, levantaram com grande grito, e as muralhas ruíram. Fala comigo assim: e as muralhas ruíram, e o povo subiu à cidade, cada qual em sua frente si, e a tomaram. Amém? Diga graças a Deus, digam amém. Pode se sentar, queridos. Irmãos, a primeira coisa que você precisa saber aqui é quem era Josué, né? Josué era um grande general de guerra, né? Se historiadores fossem escrever sobre, né, artilharia, sobre como formatar, como se portar em uma guerra, né, falariam com grande precisão sobre a pessoa de Josué. A Bíblia chega a dizer, né, quando a Bíblia narra em Números, quando Moisés ele estende suas mãos contra os amaleques e Josué então está naquela batalha, a Bíblia, antes de mostrar que Moisés estava ali estendendo as mãos, intercedendo, porque a Bíblia chega a dizer que quando Moisés estendia as mãos, o povo prevalecia, mas quando ele diminuía os seus braços, né, abaixava os seus braços, Amaleque então prevalecia sobre Israel. A Bíblia chega a dizer que Josué oprimia Amaleque e os seus com muita força. Josué era um homem perito, irmãos, em guerra. Era um homem que havia nascido para aquilo. Por isso Moisés, né, o chama, muda o seu nome de Oséias, coloca o nome de Josué, que significa Salvador. E então ele faz de Josué capitão, general daquele povo em guerra. E Josué agora, né, ele é aquele homem que caminha lado a lado com o seu líder Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava, né? A Bíblia chega a dizer que ele ficava esperando, né, com que Moisés terminasse de falar com Deus face a face, né, ali no templo. O templo que era construído, né, o templo em movimento, conhecido como tabernáculo. E a Bíblia fala que quando Moisés ia ao monte, ele ficava no pé do monte. O povo tinha medo, irmãos. O povo chega a dizer a Moisés: Moisés, você será como juiz diante de Deus por nós, porque temos medo daquilo que Deus faz no monte. Porque a Bíblia chega a dizer, irmãos, que quando Deus descia no monte para falar com Moisés face a face, os montes tremiam, se abalavam. E o povo então tremia de medo diante daquela situação. Porém Josué, irmãos, ele ficava no pé do monte, esperando Moisés retornar com as direções, com os mandamentos, com os ensinamentos, com as direções que Deus tinha para a vida deles, né? E assim, quando Moisés então é morto, a Bíblia fala que Josué então, ele toma a tarefa não por si mesmo, mas ele toma essa tarefa porque Deus o manda, Deus o ordena, Deus o constitui não só como general do povo, mas como líder do povo, para estar à frente do povo, para conduzir o povo a tomar a terra prometida. E Josué, irmãos, como um perito, como líder, a Bíblia chega a dizer, a história da Bíblia chega a dizer que ele venceu, Tony, em 31 líderes, 31 reinos para Deus. Irmão, se você se fascinou com a história, né, de Abraão, na novela lá, né, quando Abraão vence os 5 reis, Josué vence 7. Irmãos, ele era perito em batalhas. E a batalha, né, mais contagiante da Bíblia, que todos nós conhecemos, mesmo quando não conhecemos a palavra de Deus, que ouvimos falar, né, são as muralhas de Jericó. E agora ele é líder do povo, vai direcionar o povo, vai conduzir o povo. Porém, diante
né, ele poderia ter passado pelo leste, mas ele decide passar ali, vencer, passar pelas muralhas de Jericó, derrubar aquelas muralhas. A Bíblia então, irmãos, mostra que ele tinha diante de si aquelas muralhas que precisavam ser vencidas. Porém, queridos, olha, ele poderia pensar que ele, com suas estratégias de guerra, poderia vencer Jericó. Porém, irmãos, Josué entende que aquilo era direção de Deus, que aquilo ele deveria obedecer os comandos, as direções de Deus. E a Bíblia mostra, irmãos, que quando Deus ordena o povo sair do Egito, Deus havia dito ao povo, sabe quantos dias que eles iriam chegar na terra prometida? Sabe quantos dias, irmãos? 40 dias. Quantos dias que o povo levou para chegar na terra prometida? 40 anos. Sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa da murmuração. Porém, aquela geração que passa, aquela geração que sai do Egito, aquela geração desobediente, toda ela morre, inclusive Moisés. Toda ela morre. E agora surge uma nova geração que é influenciada por Josué. E a Bíblia mostra, irmãos, que Deus havia dito para eles que em 6 dias eles rodeassem Jericó. E no 7º dia Deus iria entregar Jericó a eles. E eu vou pregar sobre isso aqui, irmãos, mostrando para vocês que eles venceram por causa da obediência. Porque tem uma grande diferença, irmãos, nas duas gerações. Uma geração decide obedecer, a outra decide murmurar. Uma geração, irmãos, decide entrar na terra prometida, a outra decide lembrar da terra do Egito. Uma geração decide conquistar, decide lutar, decide avançar. A outra geração decide ficar estagnada, ou voltar atrás, ou voltar à terra do exílio. E por causa da obediência, então, Jericó vem às ruínas. São duas gerações totalmente diferentes, né? A primeira geração, irmãos, eram escravos, mas eram livres. Olha só, eles eram escravos, mas eram livres. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E naquele momento ali que a Bíblia mostra, irmãos, daquela geração somente 2, Calebe e Josué, entram na terra prometida. E se você for enumerar aqui, irmãos, são 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e velhos. 600 mil homens, totalizando aproximadamente 3 milhões de pessoas que saem da terra do Egito, e somente 2 entram na terra de Canaã. Por causa da murmuração, eles morreram no deserto. Josué, irmãos, ele simboliza ali um Cristo, né, como Salvador, né? O nome Josué significa Jeová, aquele que é auxílio, o Deus da salvação. E quando eles estão prontos para entrar na terra prometida, irmãos, eles estão diante daquelas muralhas. E queridos, se você pode falar comigo assim, Jacques, eu estou aqui, eu até acredito na Bíblia mais ou menos, mas tem umas histórias aí, né? Muralhas caírem. Irmãos, aí não é a Bíblia que conta, são arqueólogos, é a história paralela que conta, que quando se entrava em uma cidade, queimava toda a cidade. Você leu comigo aí, Deus dizendo, a única coisa que vocês vão tirar da cidade é Raabe, sua família, aqueles que estiverem com ela, e o ouro, prata, bronze e ferro. O resto, irmãos, quando se conquistava uma cidade em guerra, a primeira coisa que faziam, né, era pegar os animais, pegar o alimento, pegar as mulheres, pegar a riqueza como despojos. Mas Deus fala com eles, olha, nessa cidade vocês não vão pegar nada, vocês vão queimar tudo. E arqueólogos, irmãos, quando estão ali, né, nas ruínas, aquilo que sobrou de Jericó,
eles encontraram lá vasos de barro com grãos, com alimentos, porque isso aqui não é história paralela, isso aqui é a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Então aquilo que Cristo fez no passado, Cristo pode fazer na sua vida. Cristo pode derrubar essas muralhas, Cristo pode mudar a sua história, Cristo pode realmente mudar aquilo que você tem vivido. E falar de Jericó, irmãos, Jericó é uma cidade, é a cidade mais antiga que existe na terra, aproximadamente 8.000 anos. Raabe, irmãos, quando eles entram ali, a Bíblia fala que Josué manda 2 espias, porque ele estava tramando como entrar, como fazer, como conquistar, porque como um estrategista de guerra, ele precisava planejar, então ele pega 2 espias, vai lá, procura saber o que está acontecendo, como que é. A Bíblia fala no capítulo 2 de Josué, irmãos, que Raabe, ela pega aqueles 2 homens, leva para sua casa, ou eles vão para a casa dela, né? Porque a Bíblia fala que ela era uma prostituta, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde isso, irmãos, né? Que ela era uma prostituta. A Bíblia mostra que ela então, ela conversando com eles querem saber o que está acontecendo em Jericó, porque, irmãos, a Bíblia fala que Jericó era uma cidade fortemente armada. E quando os hebreus começam a vir em direção a Jericó, eles estavam antes de Jericó, antes do Jordão. Eles então, a Bíblia fala que o rei manda fechar todos os portões, ninguém sai, ninguém entra, e eles se fecham ali, porque, irmãos, para romper Jericó era impossível, eram muralhas intransponíveis. E uma das coisas que mexe com o meu coração aqui, irmãos, no versículo 11 do capítulo 2, quando Raabe, ela olha e fala assim: é sabido o que o Deus de vocês tem feito. E este Deus, ele é Deus dos céus. Irmãos, isso é o inimigo. Ela está falando o que o povo inimigo estava dizendo. É sabido que o Deus de vocês é Deus nos céus e na terra. Irmãos, muitas pessoas lá fora, quando procuram você e falam assim: ora por mim, clama o teu Deus por mim, faz uma corrente por mim lá. As pessoas da sua casa que não gostam de crente de jeito nenhum, que quando você fala assim: vou colocar um louvor aqui, eu vou chamar o pastor aqui para orar, a pessoa vai embora, a pessoa arruma um jeitinho de sair, sabe, irmãos? Essas pessoas conhecem o teu Deus, porque vira e mexe, pastor Igor, elas vêm, ora por mim lá, clama a Deus por mim lá, pede a Deus por mim lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles conhecem o teu Deus. E aqui eu te faço uma pergunta: você conhece o teu Deus? Você conhece a força do teu Deus? Você conhece você sabe o que o teu Deus é capaz de fazer nos céus e na terra, por amor à sua vida? E aí, irmãos, a Bíblia mostra que ela fala isso para eles, e então ela esconde eles, ela fala, né, ela fala para aqueles que estavam procurando os hebreus ali dentro daquela cidade, que eles não estavam lá, ela havia os escondido. A Bíblia chega a dizer que ela os desce com cordas depois de muito tempo que aqueles soldados do rei haviam estado à sua casa para que eles pudessem fugir, mas ela olha para eles e fala assim: vocês vão fazer um juramento para mim. Eu sei que vocês vão entrar aqui, que vocês vão dizimar a cidade, que vocês vão acabar com a cidade, vai destruir, porque o Deus de vocês é poderoso, e é poderoso mesmo. Mas eu quero pedir a vocês uma coisa: poupe minha vida, poupe a vida dos meus pais, e poupe a vida dos meus irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que eu entendo aqui? Essa mulher como prostituta, ela trabalhava, sabe para quê? Para cuidar da casa, para cuidar dos seus. Vocês estão entendendo, irmãos? Quantas pessoas talvez estão vivendo isso hoje? O seu trabalho, sua dignidade é só para cuidar do dia a dia ali, ó. Está trabalhando para sobreviver. Deus não quer isso para a sua vida, irmãos.
Deus tem muito mais para a sua vida e você precisa crer nisso hoje, no nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia chega a dizer que Raabe, ela morava entre as muralhas, porque as muralhas, irmãos, tinha 6 metros a de fora de largura e 4 metros a do lado de dentro, e ficava um vão entre uma muralha e a outra. E nesse vão, irmãos, as pessoas de baixa renda vinham e construíam suas casas. Você acha que é de agora que as pessoas constroem casas debaixo de ponte, irmãos? Não. Eu estou falando de mais ou menos 8.000 anos atrás. As pessoas vinham e construíam suas casas ali. E é ali que essa mulher morava, irmãos. Por isso ela consegue dar guariba aos espias, por isso ela consegue, guardá-los, protegê-los, e depois fazer com que eles conseguissem ir embora, sem com que eles fossem pegos. Naquelas muralhas ali, irmãos, a história chega a dizer que passavam-se carros sobre elas, algo impossível. A cidade de Jericó, frente, 18 quilômetros. 18 quilômetros. Fundo, mais 18 quilômetros. Aí tem o seio da cidade, o meio da cidade, os flancos laterais. Aproximadamente aqui, irmãos, 45 quilômetros de muralhas. Sabe o que é 45 quilômetros de muralha, irmãos? Então, irmãos, eu não estou falando de algo que está caindo, está com uma rachadura, está com um problema, você vai lá e chuta e o negócio cai, e o negócio quebra. Não, eu estou falando de algo sustentável, eu estou falando de algo que era impossível, eu estou falando de algo que ninguém poderia. Acredito que possivelmente outros já haviam tentado e não conseguiram, não tiveram êxito. 45 quilômetros aproximadamente, irmãos. É mais ou menos daqui em Esmeralda. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? E diante de tudo isso, a Bíblia chega a dizer, irmãos, que quando os espias voltam e dão para Josué aquele relato, Josué, mais uma vez como estrategista de guerra, a Bíblia fala no capítulo 5 que ele vai no meio da madrugada e ele fica olhando metro por metro daquela muralha, procurando ali meios de rompê-la, procurando ali oportunidade, sabe lá pensando como que ele iria conseguir romper aquelas muralhas. A Bíblia então diz, queridos, que surge um homem com uma espada desembainhada diante dele. E a Bíblia diz que ele olha para esse homem e ele fala assim: você é dos nossos ou você é nosso inimigo? E ele então olha e ele fala assim: eu não sou nem de um e nem do outro. E a Bíblia fala, irmãos, que então Josué se ajoelha, Josué começa a prestar adoração, Josué se rende na presença daquele homem, porque aquele homem era uma tipologia de Cristo, era Cristo revelado ali. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia chega a dizer em Apocalipse capítulo, me recordo que agora, mas acho capítulo 10, que um anjo ele aparece, e a Bíblia fala que então João se dobra diante dele e fala assim: não se dobra diante de mim, porque eu sou um ser vivente, eu sou uma criatura como você, eu não recebo adoração. Agora, quem recebe adoração? Cristo. Jesus recebe adoração. Então quem está diante de Josué ali, irmãos, é o próprio Cristo, é o próprio Deus, dando a ele agora a estratégia, mostrando para ele agora que ele não iria ganhar, ele não iria vencer, ele não iria romper aquelas muralhas de Jericó com a sua própria força. Ele olha para ele e fala assim: você vai rodear elas com 7 sacerdotes, os sacerdotes vão tocar as trombetas, vai dar uma volta durante 6 dias, mas no 7º dia você vai vir com todo o povo, e no 7º dia vocês darão 7 voltas.
No 7º dia vocês darão 7 voltas. E quando terminar as 7 voltas, vocês então vão tocar as trombetas e irão gritar. E algo extraordinário vai acontecer. E aconteceu. As muralhas ruíram. As muralhas não caíram, amém, irmãos? Amém, irmãos? Quando você fala assim, fulano caiu, você entende de quê? O fulano caiu para frente, o fulano caiu para trás, ou para o lado ou para o outro. As muralhas não poderiam cair para frente, sabe por quê? Israel estava ali diante delas. As muralhas não poderiam cair para dentro, porque Josué tinha uma palavra a se cumprir com uma mulher que depois passa a ser da descendência de Jesus, Raabe. Então a Bíblia fala que as muralhas, você leu comigo aí, ruíram. O próprio Deus afunda aquelas muralhas. Eles gritam, irmãos. O som do grito tem peso, né? Ali nós vemos a mão de Deus ruindo aquilo, afundando aquilo por terra, colocando aquilo no chão. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que em Apocalipse que tem um anjo que tem um pé na terra e um pé no mar. Um anjo. Quem foi diante daquela batalha para vencer aquela batalha para Josué foi o próprio Deus. Eu estou falando aqui de um anjo, que um pé dele está na terra e o outro está no mar. Eu não estou falando da beira da praia, igual nós fazemos, não, porque somos bons mineiros, não. Estou te mostrando a grandeza do teu Deus. A Bíblia chega a dizer que Ele mede as águas com as conchas das suas mãos. Porém, queridos, entenda uma coisa hoje, Deus, Ele te entrega as coisas em suas mãos, em sua vida, com aquilo que você tem. Com aquilo que você tem. Você quer ver? A Bíblia fala que eles gritam. Porém, irmãos, a Bíblia fala para eles o que? Marchar. Para eles darem voltas. Para eles tocarem as trombetas. E aí eu quero te mostrar uma coisa aqui dentro da palavra de Deus. No capítulo 1, do versículo 3 de Josué, os pés, Deus fala com Josué assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. Quando ele fala para eles gritarem, no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz a Josué o seguinte, irmãos, ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei, antes medite nela dia e noite, dia e noite, dia e noite. E aí ele diz assim: e tudo o que você fizer em teu caminho, você irá prosperar. Irá prosperar. E quando fala das trombetas aqui, ele fala do milagre. Porque o toque das trombetas, irmãos, é anunciar aquilo que irá acontecer. Amém? Fala comigo assim: o toque das trombetas é anunciar aquilo que vai acontecer. O milagre, o extraordinário, as muralhas cairão. E aí no versículo 5, Deus diz assim a Josué: ninguém irá te resistir, porque todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O que Deus está querendo dizer para ele? O que eu fiz no Egito, o que eu fiz no deserto, eu vou fazer ainda com você, Josué. Eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu ainda estou vivo, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Não é uma muralha que vai te parar, não é esse problema que está diante de você que vai te impedir. Você precisa crer, querido, querida, né, que Deus já tem colocado nas suas mãos aquilo que você precisa para viver um milagre extraordinário dele sobre sua vida. E Deus, querido, Ele dá exemplos aqui daquilo que Ele faz. Ele mostra aquilo que Ele faz. Porque se Deus já entregou a mim e a você armas, estratégias para vencer muralhas, para romper barreiras, eu e você precisamos acreditar que a nossa ação irá gerar uma reação de Deus. Vocês lembram na semana passada quando eu falei aqui, irmãos, que uma muralha quando surge diante de nós, né, você tem duas escolhas, né? A reação para vencer o problema ou permitir que o problema te vença.
Porém, queridos, quando um problema, um mal, ele surge diante de você, e você clama ao teu Deus, você está agindo diante do teu Deus, para que o teu Deus possa reagir diante da tua ação. E aqui eu quero te mostrar hoje, queridos, algumas coisas, alguns exemplos aqui, porque eu creio que hoje, essa semana que vem, você já terá testemunhos daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Queridos, homens e mulheres que queriam caminhar, talvez seja a sua vida, você queria caminhar, você queria romper, você queria conquistar, porém muralhas surgiram diante de você, e talvez você pensava assim: isso é impossível, eu não vou conseguir vencer isso. Eu quero te dizer, não há nada impossível diante do nosso Deus. A muralha vai ruir, a muralha vai vir ao chão. Fale para você mesmo hoje, querido, qual é a muralha, o nome dessa muralha, o que vem te impedindo de chegar aonde Deus quer que você chegue. Marche hoje, marche acreditando que Deus está te levando a realmente a viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando Deus fala para eles marcharem em volta das muralhas, Deus está mostrando para eles: olha, eu ainda estou vivo, eu ainda estou em movimento, eu ainda estou no controle de todas as coisas. Ele diz a eles: gritai. Queridos, talvez você pode olhar e falar assim: pastor, gritar? Que coisa, vou ter que gritar? É preciso, irmãos, é preciso. A oração fervorosa irá te sustentar diante de Deus. A oração fervorosa irá te sustentar diante da sua fé. Sabe por quê? É melhor gritar aqui dentro do que gritar lá fora, diante das muralhas, diante dos problemas que estão te engolindo, diante dos problemas que têm surgido no seu trabalho, diante dos problemas que têm surgido no seu negócio, diante dos problemas que têm surgido na sua casa, na sua família. É melhor gritar aqui dentro diante desse Deus que te ouve, que se inclina para ouvir a sua súplica, a sua petição. Aqui sim, irmãos, é lugar de grito. Aqui sim é casa de oração, é lugar de buscar a presença de Deus. Aqui é esse lugar. E Deus havia dito a eles, você leu comigo: gritai, porque o Senhor tem vos entregado essa cidade. Tudo na nossa vida, irmãos, tudo na nossa vida, para que possamos conquistar, só irá depender da nossa disposição. Da nossa disposição diante de Deus. Porque Deus, Ele vai reagir diante das nossas ações. Toda ação, irmãos, nos leva a uma reação. Toda ação minha e sua leva a uma reação de Deus. Quando clamamos, quando oramos, Deus estende as mãos, Deus faz. Você quer ver aqui? Eu vou dar alguns exemplos. A Bíblia diz assim: clama-me. É ação de quem? É ação de quem, irmãos? Ação humana. Ele diz assim: clama-me. É ação humana. Aí ele continua e responde assim: e responder-te-ei. É ação o quê? Divina. Divina. A Bíblia diz assim: aquele que pede é ação o quê? Humana. Porém ele diz assim: e recebe, é ação divina. Terceiro aqui, ele diz assim: aquele que bate, é ação o quê, irmãos? Humana. Fala comigo, é humana. E aí a Bíblia diz assim: as portas lhe abrirão, é ação divina. Estender o cajado, é ação o quê? Humana. Abrir o mar, é ação divina. Amém, queridos? Pisar no Jordão, igual Deus havia dito a Josué, para que os sacerdotes fossem com a arca sobre os ombros e pisassem no Jordão, e o Jordão abrisse, é ação o quê? Humana. E o Jordão abrir, é ação divina. Pisar no Jordão é uma ação humana, o Jordão abrir é uma ação divina. Rodear as cidades, irmãos, é uma ação o quê? Humana. Humana. As muralhas ruírem é uma ação divina. Jogar uma pedra com uma funda é ação o quê, irmãos?
derrubar um gigante por causa de uma pedrinha é ação o quê? Divina. É ação divina, irmãos. Tocar nas vestes de alguém, de Jesus, é ação o quê? Humana. Ser curado de uma hemorragia de 12 anos é ação divina. Mandar a glória para o alto é ação o quê? Vocês não entenderam não? Mandar a glória para o alto, irmãos, é ação o quê? Humana. E responder o seu milagre, mandar a vitória sobre sua vida é ação o quê? Divina. Divina. Então, manda a glória para o alto, manda a glória para o Senhor, faz barulho para esse Deus, e esse Deus vai te responder com vitória, no nome do Senhor Jesus. A minha ação humana depende, irmãos, para que a ação divina possa entrar em provisão. Você precisa entender isso. E para concluirmos aqui, irmãos, Josué, ele não ficou esperando, observando. Ele poderia ali ficar andando no seu cavalo durante toda a madrugada, observando, olhando, mas ele não ficou ali olhando, observando. Aquilo que Deus falou para ele fazer, ele fez. Rodeou a cidade durante 6 dias. No 7º dia deu 6 voltas, totalizando 13 voltas. E na última volta, quando terminaram a última volta, gritaram e tocaram as trombetas, e as muralhas ruíram. Então, queridos, o milagre só depende de você. Você precisa crer nisso. Aquilo que tem estado diante de você hoje, chega, irmãos, dessas muralhas, chega dessa situação, chega daquilo que vem impedindo você de conquistar, de romper na sua vida financeira e profissional. E eu quero desafiar todos vocês a ficar de pé nesse momento, no nome do Senhor Jesus. E antes de orarmos a informação da corrente, o primeiro elo desta poderosa corrente derrubando as muralhas,